Oi pessoal, está começando mais um Sem Politiquês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Bogossian, jornalista, colunista da Folha de São Paulo aqui em Brasília. Estou com vocês toda terça-feira às 8h30 da noite para falar sobre política de um jeito simples, claro, descomplicado. Essa semana a gente vai falar sobre uma escolha importante que está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, talvez a mais importante desse início de mandato dele. E não é a escolha do Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos. Eu estou falando da escolha do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Essa decisão vai ser muito importante porque ela pode ter impacto sobre a fiscalização do governo, sobre defesa de direitos como o meio ambiente e também sobre o combate à corrupção. A gente vai explicar o peso dessa decisão agora no Sem Politiquês. Bom, gente, o presidente Jair Bolsonaro pode quebrar essa semana uma tradição que tem mais de 15 anos para escolher o comandante do Ministério Público. Ele deu sinais de que pode indicar como Procurador-Geral da República uma pessoa que não participou da eleição interna que é feita entre os procuradores para a nomeação desse cargo. Eu vou explicar daqui a pouco como funciona essa eleição interna, essa lista tríplice, mas eu já vou adiantar que ela tem basicamente duas funções. Uma é dar respaldo interno, dentro da corporação, entre os procuradores, para essa pessoa que vai comandar o Ministério Público. E a outra função é garantir uma redução da influência política dessa escolha. Porque como o presidente recebe uma lista já formatada pela própria categoria, ele teria um pouco menos de liberdade para fazer pressão política sobre a pessoa que vai ocupar esse cargo. Essa lista tríplice, esse formato dessa escolha, não é nada sagrado, a lei não obriga o presidente a escolher um nome que participou dessa eleição, ou que ganhou essa eleição, ou mesmo que ficou entre os 3 primeiros, mas é algo que vinha sendo respeitado há muitos anos. Existem críticas em relação a essa lista, essa eleição interna, porque disse que esses procuradores que entram em campanha, pedindo o voto dos colegas, acabam adotando uma postura meio corporativista, querendo mostrar um fortalecimento do Ministério Público, que às vezes passa, por exemplo, por aumento de salários, aumento de benefícios. Então não é exatamente uma questão pacífica, nem mesmo entre os integrantes do Ministério Público. Bom, por que o Bolsonaro diz que pretende fugir dessa lista tríplice, fugir desse modelo de escolha? Ele diz que ele quer alguém com perfil conservador para a vaga e que, por isso, ele vai procurar entre outros nomes do Ministério Público, não só entre aqueles 3 que foram enviados na lista para ele. Os procuradores também têm um papel muito forte de defesa dos direitos humanos. Isso se choca em alguns casos com algumas plataformas do presidente Bolsonaro. Ele já disse algumas vezes que pretende flexibilizar algumas questões em relação à demarcação de terras indígenas ou ao garimpo, por exemplo, nessas regiões. Então pode ser que aconteça um conflito, é muito possível que houvesse um conflito entre o Ministério Público e o governo nessas discussões. Então, se ele escolhe alguém que está mais alinhado com o pensamento dele, ele pode tentar reduzir um pouco esses embates. Bom, essa decisão, dessa maneira como o Bolsonaro está indicando, ela não é importante só porque ela sai da lista tríplice, sai dessa eleição interna que é feita ali entre os procuradores, mas ela dá sinais de que existe uma intenção de colocar um peso político maior sobre o trabalho do Procurador-Geral. O Ministério Público, ele trabalha muito dentro do Judiciário, propondo ações, fazendo manifestações em relação a alguns processos, mas ele, na verdade, ele é independente dos 3 poderes, até porque ele tem o papel exatamente de fiscalizar o Estado, os 3 poderes, não é só o Executivo, ele também atua olhando o que está acontecendo no Legislativo e no próprio Judiciário. A gente tem no Brasil os Ministérios Públicos Estaduais, que atuam em cada unidade da federação e não tem uma relação direta com o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral, ele é o chefe administrativo do Ministério Público da União, que une o Ministério Público do Trabalho, que atua só na Justiça do Trabalho, o Ministério Público Militar, que trabalha na Justiça Militar, e o Ministério Público Federal, que é o que fica mais em evidência, porque está ligado às principais ações de, por exemplo, combate à corrupção, fiscalização de governo, que atua em muitas ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, é que a gente costuma acompanhar mais. Se você já viu no noticiário os nomes Raquel Dodge ou Rodrigo Janot, por exemplo, você sabe que o Procurador-Geral da República é um sujeito importante. A atual Procuradora-Geral é a Raquel Dodge, ela deu pouquíssimas declarações públicas, em entrevistas, nesses quase 2 anos de mandato dela, mas a atuação dela nos processos foi muito importante
nesse período em que ela ficou à frente do Ministério Público Federal. O chefe do Ministério Público, no caso a Raquel Dodge, tem uma função administrativa e uma função processual. Nos últimos dias, ela estendeu por 1 ano o trabalho da força-tarefa da Lava Jato lá em Curitiba. Isso é uma decisão puramente administrativa, mas ela é importante para que os procuradores que estão naquelas investigações continuem trabalhando. E nas questões processuais, o procurador-geral ele tem o papel principalmente de se manifestar em caso de julgamentos no Supremo Tribunal Federal ou mesmo acusar alguém, denunciar alguém que tem foro privilegiado ou que deve ser processado, julgado nos tribunais superiores. Se você lembrar, foi a Raquel Dodge a autora da denúncia contra o então deputado Jair Bolsonaro, que era candidato ainda no ano passado, por racismo, por ele ter feito declarações sobre quilombolas. No fim das contas, o Supremo Tribunal Federal acabou absolvendo o Bolsonaro porque entendeu que ele estava protegido pela imunidade parlamentar, que é aquela prerrogativa do parlamentar de usar a tribuna ou usar o seu cargo, a sua função, para dar suas opiniões sem o receio e sem a possibilidade de ser punido exatamente só por se manifestar. Bom, e como é que a Raquel Dodge foi parar nesse cargo e como é que o próximo procurador-geral deve ser escolhido? A Constituição diz que o procurador-geral deve ser escolhido entre todos os integrantes da carreira da procuradoria maiores de 35 anos. Não existe nenhum outro critério. Esse nome que é escolhido, indicado, na verdade, pelo presidente da República, só precisa passar por uma sabatina, que é uma sessão ali de perguntas e respostas no Senado, e depois ele precisa ser aprovado numa votação no plenário, entre os 81 senadores. Ele precisa de 41 votos para ser confirmado e então aí sim nomeado. O mandato da Raquel Dodge termina agora no dia 17 de setembro, então significa que existe mais ou menos 1 mês para todo esse processo ser concluído. O Procurador-Geral da República tem um mandato fixo de 2 anos. Esse mandato é fixo exatamente para ele não ter medo de ser demitido, de ser retirado do cargo por alguma pressão política, para ele poder agir com mais independência. No fim desse mandato de 2 anos, o procurador-geral ele ainda pode ser reconduzido ao cargo, continuar no cargo por mais 2 anos. Na verdade, a Constituição não coloca um limite, mas a tradição é que essa recondução só aconteça no máximo 1 vez. Apesar de ter mandato fixo, o procurador-geral ele pode perder o cargo se ele sofrer um processo de impeachment. Isso pode acontecer se ele cometer um crime de responsabilidade, que é se ele for negligente, ou se ele deixar de praticar um ato que ele deveria praticar, ou se ele agir de maneira incompatível com o cargo. Isso, na verdade, abre margem para uma série de fatos e de questões que podem ser questionadas. Qualquer cidadão pode apresentar essa denúncia contra o procurador-geral, mas quem faz esse julgamento é o Senado. Abre-se um processo no Senado e se 2/3 dos senadores decidirem que sim, o procurador praticou um crime de responsabilidade, ele pode ser, então, destituído do cargo. Em 2001, a Associação dos Procuradores decidiu criar esse modelo da lista tríplice, que é fazer primeiro uma eleição interna e mandar os nomes dos 3 candidatos mais votados, os 3 nomes mais votados pelos próprios procuradores, para o presidente da República. Isso funciona na prática principalmente como uma sugestão, já que o presidente ele não é obrigado a escolher nenhum nome daquela lista. Em 2001, que foi quando foi feita essa primeira eleição, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Ele ignorou a lista que foi mandada pela Associação dos Procuradores e reconduziu pela 4ª vez o Geraldo Brindeiro, que era o procurador-geral que ele tinha escolhido lá no início do governo dele. E tem um fato curioso, o Geraldo Brindeiro, que foi o procurador-geral durante os 8 anos da presidência do Fernando Henrique, ele foi muito criticado porque, às vezes, existiam algumas investigações acontecendo em relação a autoridades, em relação à atuação do próprio governo, e ele, às vezes, deixava de lado, não apresentava denúncias, não processava, não fazia acusações formais contra essas pessoas que estavam sendo investigadas. Por isso ele recebeu o apelido nada decoroso de engavetador-geral da República. Era uma piada com o cargo de procurador-geral da República. Em 2003, o Lula escolheu, sim, o primeiro da lista da eleição interna da Procuradoria. Isso aconteceu novamente dentro do governo Lula e também no governo Dilma Rousseff. O presidente Michel Temer, em 2017, ele quebrou mais ou menos essa tradição. Ele escolheu o segundo nome da lista, que era Raquel Dodge. Ele não escolheu o primeiro, que era o Nicolau Dino, porque ele era muito ligado ao então procurador-geral, Rodrigo Janot. Como a gente lembra, o Rodrigo Janot estava participando de uma investigação contra o Michel Temer por causa daquela delação da JBS. O Janot foi um dos grandes artífices e comandantes das negociações
para firmar aquele acordo de delação premiada com o Joesley Batista. Bom, talvez agora você pode se perguntar, se o presidente não precisa seguir essa lista, se o presidente tem liberdade completa de escolher quem ele quiser, por que ele não vai escolher então alguém que esteja realmente alinhado com ele? Bom, porque a Procuradoria-Geral da República, o cargo de procurador, não é um cargo político. Como eu disse, o procurador-geral ele não representa o governo, ele representa a sociedade e ele tem o papel de fiscalizar ações do governo. Ele precisa agir de uma maneira independente, sem pressão política, ele não deve firmar nenhum compromisso anterior com o presidente da República só para ser escolhido para esse cargo. Por isso que é tão importante que existam esses contrapesos aí. A eleição interna da Procuradoria, ela pode ficar manchada por um debate mais corporativista, né, de interesse próprio dos procuradores, mas ele coloca alguns limites ali nessa escolha pessoal. E, ao mesmo tempo, o Senado, né, como o Senado participa também desse processo, ele é importante também para colocar alguns limites. Se o Senado achar que a escolha do presidente foi ruim ou que existe ali uma relação que reduz a independência do Ministério Público, o Senado pode simplesmente vetar esse nome. Então, existem exatamente esses critérios que ajudam a garantir uma certa autonomia do Ministério Público. Bom, agora a gente já falou um pouco sobre o trabalho do Procurador-Geral, do Ministério Público, quanto tempo ele fica no cargo, em que casos ele pode perder a função, e agora a gente vai falar sobre a escolha do próximo Procurador-Geral. O Bolsonaro recebeu aquela lista tríplice que tem os nomes dos procuradores mais votados na eleição interna da associação. Os nomes são do procurador Mário Bonsalha, da procuradora Luísa Frischheisen e do procurador Blau Dalou. O procurador Mário Bonsalha é, desses três nomes, aquele que tinha mais chance de ser indicado. Ele tem um perfil relativamente conservador, ele tem o apoio dos colegas do Ministério Público, ele já apareceu na lista tríplice outras 2 vezes, mas nunca foi escolhido, ele nunca teve também em primeiro lugar, mas o Bolsonaro já deu todos os sinais de que ele não vai seguir necessariamente essa sugestão apresentada pela Associação dos Procuradores. Ele se reuniu, na verdade, com uma série de procuradores, de integrantes ali da carreira do Ministério Público, que ou não apareceram na lista, não receberam votos suficientes para aparecer na lista, ou então nem participaram dessa eleição interna. Ele disse que ele quer fazer isso porque ele quer ter mais liberdade para escolher, porque ele não quer que o Procurador-Geral, que o Ministério Público trabalhe de um jeito radical, né, o que ele chama de radicalismos. Recentemente ele disse que o trabalho do Procurador-Geral não deve ser pautado por uma ação xiita no meio ambiente, por exemplo, ou que não deve ficar focado na defesa das minorias. Isso é uma questão importante porque essas são exatamente 2 funções do Ministério Público. Está lá na Constituição que o Ministério Público, entre outras funções, tem o dever de zelar pelo direito das minorias, pelos direitos individuais, pelos direitos coletivos e especificamente sobre a proteção do meio ambiente. A sinalização mesmo é de que o presidente quer um nome que incomode menos. Só que a função do Ministério Público é incomodar. Como ele tem o papel de fiscalizar o governo, ele tem que ter essa liberdade de questionar e de até bater de frente com o presidente. Bom, e quem é o nome que parece, por enquanto, mais alinhado com esse perfil que o Bolsonaro procura? É o procurador Augusto Aras. Ele já se reuniu algumas vezes com o Bolsonaro, já deu declarações públicas que mostram que ele tem um pensamento, ou pelo menos ele pretende conduzir o Ministério Público de uma maneira relativamente alinhada ao Bolsonaro em alguns temas. Ele disse que não concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que a homofobia deve ser tratada como crime. Ele disse que pretende fazer uma equipe, montar uma equipe que seja formada por pessoas que são apoiadores conhecidos do Bolsonaro. Isso fez ele ganhar alguns pontos. No meio desse processo todo, ele chegou a enfrentar uma campanha contra ele dentro do partido do próprio Bolsonaro. A Folha de São Paulo noticiou algumas declarações que foram dadas recentemente pelo Augusto Aras, ali em 2016, em que ele fazia críticas ao que ele chamava de uma direita radical, ele falava em defesa de direitos sociais, e aí algumas pessoas do PSL, que é o partido do Bolsonaro, achavam que ele tinha um perfil mais vinculado à esquerda, que ele não seria suficientemente conservador para trabalhar do jeito que eles gostariam. Embora ele possa ter perdido alguns pontos com esse episódio, ele deu essas declarações públicas que tentam mostrar que ele está relativamente afinado com o tom ali do Bolsonaro em algumas questões. Existem outros nomes disputando essa indicação.
Um deles é o procurador Paulo Gonet, que também já se reuniu com o Bolsonaro. Ele tem um perfil também conservador, ele é católico e ele tem uma ligação com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. E algumas pessoas acham que isso pode, na verdade, atrapalhar ele. Mas ele conseguiu construir um apoio entre ministros do Supremo e também até entre partidários do Jair Bolsonaro. A deputada Bia Kicis, que é do PSL, ela apoia especificamente o nome do Paulo Gonet. O Bolsonaro também recebeu outros nomes, como o procurador Lauro Cardoso. Ele tem no currículo dele um passado militar, ele foi da Academia das Agulhas Negras, ele foi paraquedista do Exército, assim como o Bolsonaro também foi. E o Bolsonaro recebeu também outros 2 nomes do Ministério Público Militar. Bom, e a Raquel Dodge, por que ela não pode ser reconduzida, já que esse é só o primeiro mandato dela? A Raquel Dodge ela nem participou da eleição interna entre os procuradores. Isso porque ela entrou em conflito com essa corporação. Ela questionou a criação daquele fundo financeiro que seria formado pelo dinheiro recuperado pela Lava Jato junto à Petrobras, e então ela achou que ela não teria condição de receber os votos da maioria dos colegas. Então, como ela não queria enfrentar esse desgaste, ela não participou da eleição. Mas ela deu uma declaração pública algumas semanas, alguns meses atrás, de que ela estava à disposição para ser reconduzida. O nome dela chegou a circular ali dentro do Palácio do Planalto como uma opção, entre aspas, segura, né? Porque ela seria mais previsível, como ela não dá declarações públicas, como ela atua de um jeito ali mais cauteloso, isso poderia ser interessante para o governo, já que ela não criaria grandes ondas que poderiam, enfim, atrapalhar e criar atritos desnecessários para o Bolsonaro. O fato é que depois de tudo isso, o nome dela acabou perdendo força e hoje ela não é considerada a favorita nessa disputa. E o Deltan Dallagnol, que é um nome super popular, existia até uma campanha entre apoiadores do Bolsonaro para que ele fosse indicado para a Procuradoria-Geral. O nome dele perdeu fôlego depois do vazamento das mensagens da Lava Jato, que questionavam a atuação dele lá na operação. E uma pessoa até perguntou para o Bolsonaro no Facebook se isso poderia acontecer. O Bolsonaro, de um jeito meio esquisito, ele reproduziu uma postagem que dizia que o Deltan era esquerdista. Bom, isso parece longe de ser verdade, mas mostra que o clima não está muito bom para ele lá no Palácio do Planalto. Além desse trabalho de fiscalização das ações do governo, de defesa dos direitos da sociedade, o papel do Procurador-Geral também é muito importante no combate à corrupção. O Procurador-Geral, especificamente, ele define o tamanho das forças-tarefas que trabalham em investigações, em operações grandes, ele define se essa operação deve continuar, a força-tarefa, na verdade, deve continuar trabalhando ou ela pode ser dissolvida. Então, existe um impacto direto sobre a dimensão e a profundidade desses trabalhos de investigação. Além disso, o Procurador-Geral ele trabalha diretamente na negociação de delações premiadas que citam autoridades que têm aquele foro especial. A Raquel Dodge, por exemplo, ela não chegou a ser uma engavetadora, mas ela foi muito criticada porque ela segurou e demorou para trabalhar algumas delações, por exemplo, a do Léo Pinheiro, que era o presidente da empreiteira OAS. Isso ficou muito tempo no gabinete dela, ainda está no gabinete dela e não avançou. E então, com isso, as investigações que poderiam ser abertas a partir das afirmações dele, a partir do que ele revelou, ficaram paradas também. Nesses casos específicos, o Procurador-Geral pode incomodar muito um governo. Eu falei que o Geraldo Brindeiro, na época do Fernando Henrique, não incomodou muito, ele deu ali uma certa blindagem para as autoridades. Mas no caso do Lula, por exemplo, ele indicou o Roberto Gurgel e o Antônio Fernando, que foram 2 procuradores gerais que atuaram diretamente no processo do mensalão no Supremo. E você vai se lembrar que a cúpula do PT, aliados importantes do ex-presidente Lula, como o José Dirceu, foram condenados naquele processo. Um processo em que esses procuradores, escolhidos pelo Lula, trabalharam como a parte acusadora. Eles que construíram toda a acusação a partir dos depoimentos, das provas, mas eles tiveram um papel importante nessas condenações. O próximo procurador deve ter também um papel importante num caso que interessa diretamente à família do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai ter que atuar naquela ação que questiona se os investigadores podem ou não podem usar relatórios financeiros do COAF para apurar desvios, lavagem de dinheiro, corrupção, etc. No centro desse debate está o Flávio Bolsonaro, que ele é alvo de uma investigação sobre a movimentação financeira no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele era deputado estadual. Uma decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, parou todas as investigações que usem relatórios desse tipo. O Flávio, obviamente, ele foi beneficiado.
O Ministério Público, em casos como esse, tem o papel de se manifestar, de dar o seu parecer, de dizer o que ele acha que deve ou não deve acontecer, fazer os seus questionamentos no Supremo Tribunal Federal. A Raquel Dodge, quando o nome dela ainda estava sendo cotado para mais um mandato, para ser reconduzida, ela entrou nesse jogo, acionou o Dias Toffoli e disse que achava que ele estava errado, que as investigações não deveriam ser suspensas, que não deveria se suspender todas as investigações. Mas ela preservou o Flávio. Ela disse que no caso do Flávio, como a defesa dele tinha entrado com aquele pedido de suspensão, tudo bem, ela entendia que aquilo ali podia ficar parado, aquele caso específico podia ficar parado. Esse movimento da Raquel Dodge foi interpretado, tanto dentro do Supremo quanto no Congresso, como um ato de um aceno, ao Bolsonaro, dizendo que ela não seria uma fonte de incômodo à família. Resumindo, hoje, terça-feira, 13 de agosto, a situação é essa. Mas o Bolsonaro já mostrou que alguma coisa ainda pode mudar. Ele prometeu que até sexta-feira, dia 16, ele vai fazer essa escolha. Daí a gente vai ter um mês até a posse do próximo procurador-geral. Ele tem que fazer essa escolha, o nome tem que ser mandado para o Senado, o indicado tem que passar por uma sabatina e passar pela votação no plenário. Ainda tem tempo, eu vou continuar acompanhando e a gente pode voltar a falar desse assunto se acontecer alguma surpresa. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se a gente voltar a falar desse assunto, eu posso responder. Sem Politiquês dessa semana fica por aqui. Eu li todos os comentários da nossa estreia, fiquei muito feliz com as sugestões que vocês deram, com os elogios, com as críticas. Eu li, inclusive, os comentários em que vocês perguntam se eu não pisco. Olha, eu pisco sim. Mas, enfim, o primeiro programa tinha edição, a gente, enfim, falou de muito assunto, acabei falando talvez um pouco muito rápido. Com o tempo a gente vai se ajeitando e eu conto com a ajuda de vocês. Continuem dizendo o que vocês estão achando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. A gente se vê semana que vem. Tchau!